Loop Infinito, eu sou Júnior da NET e estamos aqui com mais um vídeo da série 40 dias. Dessa vez, 40 dias com o iPhone XS. Já tá até um pouquinho mais de 40 dias com o iPhone XS e aqui vou dar a minha opinião, como foram esses 40 dias. Lembrando que eu sempre explico isso antes de qualquer vídeo de 40 dias. Assim como foi com o S8, com o S9. Este vídeo não é um review. Não é um review. Eu não vou fazer testes aprofundados, pegando o tal. Não, peraí, eu fiz um teste, liguei os dois. Não. 40 dias é um vídeo opinativo. Eu vou contar como foi a minha experiência usando esse aparelho, no caso, o iPhone XS, por 40 dias. E vou fazer comparações inevitáveis com o meu iPhone anterior, que era o iPhone X. Até porque muita gente tem aquela dúvida, vale a pena trocar o 10 pelo 10S, não sei o que, então eu vou dar a minha opinião aqui. Vamos ver então como foram esses 40 dias com o iPhone XS. E para começar, como é de costume, vamos falar da parte estética do aparelho. O que mudou, o que não mudou, quais são as novidades. Eu quero começar falando da cor, que é uma novidade no iPhone XS. No caso do iPhone X, só tinha a cor branco com a lateral cromada, né, de aço inox, e a cor preta com o aço do lado ali preto. Essa cor, no caso, é uma cor dourada, mas não sei se dá para perceber, não chega a ser um dourado que chama muita atenção, não. Parece um ouro envelhecido. É uma cor bem bonita, eu achei um dourado muito mais sóbrio do que eu esperava, na verdade. Porque eu até comprei meio com medo, né, de não, sei lá, de ser muito arregalado, mas eu quis arriscar. E atrás, ele não é dourado, né? Ele tem esse tom meio, eu brinco que é um tom meio doce de leite, né? Muita gente não gosta, acha feio. Pra mim, não me incomoda. Ele não é todo dourado atrás, mas pra mim é uma cor neutra e tá tudo bem. Com relação ao tamanho, nada mudou. Ele tem exatamente o mesmo tamanho, as mesmas dimensões do iPhone X. Ele tem 14,36 centímetros de altura, 7,09 centímetros de largura e 7,7 milímetros de espessura. Isso não mudou, é a mesma coisa. Com relação a peso, esse daqui, ele tem 177 gramas, o iPhone XS. Isso são 3 gramas a mais que o iPhone X. Apenas 3. Então, na verdade, é praticamente o mesmo peso. Com relação à tela, é exatamente a mesma tela do iPhone X com 5,8 polegadas. É uma tela de OLED. Na verdade, a Apple fala tela de OLED, mas ela é uma Super AMOLED. Uma Super AMOLED na resolução de 1125 por 2436, com 458 ppi, pixels por polegada. Então, a densidade é maior, por exemplo, do que a do 10R, que nós já comentamos em outro vídeo, mas continua a mesma do 10. É a mesma tela do iPhone X na proporção de 19,5 por 9. 19,5 por 9, que é uma proporção, assim, enfim, para consumir conteúdo, como vídeo e tal, não fica 100%, você precisa dar aquele zoomzinho que acaba cortando umas partes aí. A questão do Note, por exemplo, também continua do mesmo tamanho, a largura aqui dessa bordinha aqui também é igual, a tela é a mesma. Vamos falar de processador, e o iPhone XS, assim como seus outros irmãos lançados esse ano, eles possuem o A12 Bionic, que a Apple gosta de pôr esses nomes invocados, né? Bionic, Fusion, sei lá o que é lá, enfim. O nome é invocado, mas é poderoso o bichinho, viu? O A11 do ano passado já era muito poderoso. A diferença aqui é que o A12 Bionic deste ano, de 2018, que acompanha o XS, ele é o primeiro processador lançado pela Apple que tem 7 nanômetros, ao contrário do A11, que tem 10 nanômetros. Muito se fala sobre, porque fica um transistor mais perto do outro, é por isso que não sei o que lá. O que é certo é o seguinte, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples aqui. Quando você tem 7 nanômetros, que é uma unidade de medida muito microscópica, você tem na placa ali de silício um transistor mais perto do outro. Mas, se você tem um mais perto do outro, quer dizer que no espaço X, você vai ter mais transistores do que no outro espaço X, que tem 10 nanômetros. Isso te traz o quê? Te traz mais eficiência, desempenho e também consome menos energia. Agora, volto a falar o que eu falei aqui no começo. A gente percebe isso? Dá realmente para notar? Vai depender muito do seu uso. Como é um vídeo sobre 40 dias do meu uso,
Eu sou o que eles chamam de heavy user ou hard user. Eu uso muito. Eu não tenho computador atualmente, eu não tenho notebook. Então, eu uso tudo no smartphone. Então, se eu preciso abrir uma planilha é aqui, o e-mail é aqui. E se eu preciso fazer algum processo que é um pouco mais criativo, é aqui também. Se eu preciso editar um vídeo do jeito que dá, eu faço aqui. Se eu preciso gravar um áudio, editar no Twisted Wave, no Down ou em outro aplicativo, é aqui. Então, realmente, eu uso muito. Eu estava tendo problemas com o meu iPhone X. Agora eu não sei se era devido ao conjunto de hardware ou se era o iOS que estava muito ruim, que era o iOS 11. Estava muito ruim. Com ele, eu tive um dos meus iPhones que mais travavam. Gente, eu já tive iPhone desde acho que do primeiro. E o meu último 10, ele travava demais. Era uma coisa inexplicável. Não sei se por conta de eu estar aqui com o A12 Bionic e já veio com o iOS 12, se o iOS 12 salvou, mas eu não, nos 40 dias, esse iPhone não travou, não engasgou, não teve nenhum problema. Às vezes, quando eu tava com o meu iPhone 10, com várias janelas abertas, eu tenho mania de abrir uma planilha, abrir um aplicativo de áudio, abrir um aplicativo de controle financeiro e ficar alternando entre um e outro, pegando dado, copiando de um e indo pro outro. Uma loucura. Às vezes eu sentia que ele... Não é que ele engasgava, mas ele dava uma lagada, que eles falam. Isso no caso do iPhone 10. Do 10S isso não acontece. Então, a diferença do A12 pro A11 é essa coisa dos nanômetros, porque ambos são hexa-core, né? Eles têm 6 núcleos. O A12 ele tem até núcleos dedicados, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui para explicar o que cada núcleo faz. Existe uma diferença sim. Só que eu acho que essa diferença só é percebida de verdade quando você executa tarefas extremamente pesadas com ele. Falando ainda de processamento, vamos falar da GPU dos iPhones 10 e 10S. A placa gráfica, né? O 10, ele tinha uma GPU, né, que é a que cuida dos gráficos no iPhone, uma GPU que tinha 3 núcleos, era 3-core, né? No caso aqui do iPhone 10S, tem essa diferença, ele tem uma GPU quad-core. E aí também mesma história. Para você ver a diferença, você tem que estar jogando algum jogo muito específico, que exige muito do gráfico, ou você tá, sei lá, editando um vídeo, enfim, realmente você precisa fazer um uso bastante intenso do seu aparelho, do seu dispositivo, para você notar uma diferença. E é uma coisa que o pessoal às vezes não comenta, né? Essa diferença que tem de uma GPU para outra, mas existe. Outra diferença que também existe é na memória RAM. A Apple não costuma falar, né? Todos os outros fabricantes falam, esse aqui tem 6, 8, sei lá, tem até de 10 GB de RAM aí em smartphone, que é um absurdo, né? Enfim, né? Mas a Apple costuma não falar, mas é claro, lançou, caiu na mão da turma aí, já desmonta, já faz teste, né? E todo mundo fica sabendo. No caso do iPhone 10, tinha 3 GB de RAM e todo mundo sabe também que RAM em iPhone é um pouco diferente de medir do que RAM em Android, porque Android, cada aparelho é de um jeito, o Android é um só para todos os aparelhos, eles fazem interface, né? No caso do iPhone, a própria Apple faz o sistema e faz o hardware, então ela acaba cuidando de uma forma que com menos RAM você consegue um desempenho superior no comparativo, né? iPhone 10, 3 GB de RAM, processador A11 Bionic e 10 nanômetros e a GPU 3-core. No caso desse aqui, a gente tem o A12 Bionic, né, o processador do 10S, com 7 nanômetros, a gente tem uma GPU quad-core e a gente tem 4 GB de memória RAM. Vamos falar agora de armazenamento e, pra mim, essa é uma questão que, desculpa falar, eu acho uma sacanagem que a Apple fez. Que tá fazendo, desde a linha do 10. O ideal pra mim são 128 GB. Eu não preciso de 256. Muito menos de 512. Só que o que a Apple fez no 10? Ela lançou o de 64 e o de 256. Então ela não lançou o de 128, por quê? Porque sabe que muita gente demanda mais do que 64. Aí vai ter que desembolsar uma grana a mais para comprar o de 256, né? Isso eu tive que fazer no 10 e ela manteve essa mesma linha no iPhone 10S, então eu não pude comprar o de 64, tive que comprar o de 256, mesmo eu usando apenas 100 e pouco. E ela ainda apresentou um de 512, que para mim é um disparate total. Você tem um smartphone que
tenha 512 GB de armazenamento. E não é só o iPhone que tem isso, não. Hoje já existem outros aparelhos que também tem, como o caso do Note 9, por exemplo, da Samsung. Mas, só a título mesmo de informação. Então, o 10 tinha de 64 e de 256, o 10S 64, 256 e 512. Vamos falar agora de câmera, e muita gente falou quando o iPhone 10S foi lançado que a câmera do 10S era a mesma do 10, né? Todo mundo falou isso, eu mesmo acreditei um pouco nisso na época, e aí depois, olhando especificações, eu vi que tinha uma coisinha diferente ali. Além do que tem outras coisas que é o software que manda. Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência, algumas fotos que eu tirei usando o 10S, não foram muitas. Antes de mostrar as fotos, eu quero comentar um detalhe estético, físico. É o seguinte, apesar do tamanho ser o mesmo, já falei as mesmas dimensões 10 e 10S, esse módulo aqui de câmera, ele é diferente. Esse módulo, essa partezinha aqui que comporta as duas câmeras traseiras e o LED, né? O flash. No caso do 10S, ele é ligeiramente maior aqui, ó. Essa parte de baixo, ele é um pouquinho maior, coisa de 1 milímetro ou menos, é bem pouquinho mesmo. Tanto é que quem tem cases de iPhone 10 na capinha, que isso aqui é muito justo, não tá entrando, não tá encaixando aqui. Por quê? Apesar de quase todas as especificações serem as mesmas, no caso do 10S, ele tem a parte do sensor do pixel, na verdade é o tamanho do pixel do sensor é diferente. No caso do 10S é 1.4 micrômetro. Isso faz entrar mais luz, tá? Vamos às especificações técnicas das duas câmeras traseiras do iPhone 10S. Ambas têm 12 megapixels, sendo que uma é wide, de 26mm, abertura f1.8, que é o diafragma, é uma abertura que a Apple já vem mantendo, né? Ela também é a mesma abertura do 10, como eu já disse. Já existem smartphones por aí que tem 1.5, que é o caso do Note 9, por exemplo. A Apple ainda tá no 1.8. Mas tem aquilo que eu falei, que é o pulo do gato no caso do 10, que ele tem o tamanho do pixel do sensor, que é 1.4 micrômetros. Então, quanto maior for esse número, mais luz entra. Então, tem duas formas de entrar. Tem pelo diafragma, que eu falei, e também por esse sensor, pelo tamanho do pixel do sensor, que é esse de 1.4. Diferente do iPhone 10. O iPhone 10 tinha 1.22 micrômetros. Então, era um pouquinho menor, então entrava menos luz. Essa basicamente é a diferença das câmeras traseiras do iPhone 10 pro iPhone 10S. Porque a outra câmera, que é a telefoto, é a mesmíssima câmera. Já falei, 12 megapixels, ela tem uma abertura de 2.4, então entra bem menos luz. No caso do diafragma, quanto menor for o número, mais luz entra. No caso, telefoto de 2.4. Ela tem 52mm e ela tem zoom ótico de 2x, né, de 2 vezes. Ambas as câmeras, tanto a wide quanto a telefoto, elas têm estabilização ótica de imagem. No caso da câmera frontal, continua a mesmíssima câmera do iPhone 10. 7 megapixels, que a Apple insiste em manter em 2018, uma câmera de 7 megapixels na frontal. Acho que merecia um pouco mais do que isso. Ela tem uma abertura de 2.2, que eu também acho pouco, principalmente para quem gosta de tirar uma selfie aí. Então o 2.2 não entra muita luz, aí dependendo da luminosidade do local, enfim, não vai ficar muito boa. E tem 32mm. Então é uma câmera que poderia ser melhor. Tira foto ruim? Não tira foto ruim. Faz umas boas selfies, dá pra você fazer as suas imagens aí, dá pra usar tranquilamente, mas poderia ser melhor. Vamos agora comentar sobre as fotos. Tirei poucas fotos com ele, não vou ficar aqui comparando, como eu já disse, mas eu vou comentar das coisas que me agradaram, do que eu vi diferencial. E uma coisa que me chamou a atenção foi o HDR. Eu sei que o HDR, o processamento da imagem, pode ser feito usando o software. Mas aqui, na verdade, é uma junção de software com hardware. Até porque a Apple adora falar que, devido ao processador ser muito mais veloz, nós conseguimos processar automaticamente a imagem e te entregar blá, 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 blá. Então, o resultado realmente fica muito bom. Eu tirei algumas fotos lá em Sydney e numa delas, como vocês estão vendo aí agora, eu desliguei o HDR, eu tava debaixo de um prédio famoso e eu tirei essa foto aí, ó, com o HDR desligado. Vocês estão vendo que o céu tá estourado, o céu tá branco, porque ele quis colocar para ficar claro o prédio para ele ficar claro, ele teve que estourar
o céu. E o céu ficou branco, não pegou o azul do céu. Aí depois eu liguei o HDR e tirei essa outra foto ali, mais ou menos no mesmo lugar ali. Vocês já estão vendo, claro que o prédio está mais escuro do que a foto anterior, né? Porque na foto anterior ele usou toda a luz para iluminar o prédio, né? A luz que estava entrando. Então a gente tem um prédio ligeiramente mais escuro, mas você consegue ver os detalhes do céu, você consegue ver a composição da foto. O HDR ele faz isso, né? Ele consegue pegar tudo que há de melhor. Então toda a parte mais equilibrada do céu, ele pega o que há de melhor em cada ponto da foto, junta todas as imagens que ele tirou com luz focada em diversos pontos da foto e te entrega uma foto única com o que há de melhor em todas elas que foram tiradas juntas e processadas pelo processador juntamente com o software. Mas vocês estão vendo essa daí que tem um outro prédio, que tem mais detalhes, tem umas bandeiras, né? A bandeira lá da Austrália, tem outro que tem uma fonte do lado, então você vê bastante detalhe ali da água, você consegue ver a nitidez, a estrutura da foto é bem bacana. Tava um dia com uma luz boa também, então favorecia, mas foi assim, tirei do bolso e bati a foto, não fiquei inventando muito não, até porque eu não sou um mega fotógrafo, nem nada disso. Eu tirei, olhei e bati a foto, achei interessante aquele cenário ali pra tirar a foto. E por fim tem essa foto aí que eu quis usar o modo retrato, quem bateu a foto foi o Will, então ele usou o modo retrato, que desfoca o fundo, né? Você vê o fundo desfocado ali, então eu tirei mais, quer dizer, ele tirou mais de uma opção, né? Com o fundo mais perto, mais longe, a gente fez alguns estudos aí, então vocês podem ver aí como é que tá o recorte da foto, como é que ficou a composição, o desfoque, como é que a nitidez, no caso da minha pessoa que tá em primeiro plano, enfim. Uma coisa ruim do iPhone XS, que também tá no XS Max, que eu já comentei no vídeo do hands-on do XR, é que no caso aqui, como ele tem duas lentes, ele usa uma para tirar foto da cena e a outra para captar a profundidade. Então, na hora que ele vai tirar uma foto, no caso do modo retrato que eu tô dizendo, ele usa a telefoto. A telefoto, eu já expliquei aqui que ela é uma câmera inferior. Ela tem 12 megapixels, mas ela tem um diafragma que entra menos luz. Então, no caso de fazer o modo retrato, ele vai usar essa câmera, para caso você também quiser usar zoom, não sei, para você captar a cena. E a outra, a wide, que é a câmera que tem um diafragma melhor de 1.8, que tem aquela 1.4 micrômetros, ou seja, aqui entra mais luz, ela nesse caso só vai ser usada para captar a profundidade, os dados da foto, entendeu como é que é? O fundo. Então, se você for comparar com uma foto tirada por uma câmera só, que é no caso do 10R, que usa uma única câmera para captar a composição e o software entende a profundidade, no caso, uma câmera só sairia ganhando porque aquele sensor é superior ao que eu uso para eu captar. Então, existe esse problema no caso do iPhone XS e XS Max. Ele vai usar a telefoto, no caso do modo retrato, para captar os elementos que estão à frente e a composição da foto como um todo, e acaba comprometendo se tiver baixa luminosidade e tal, você tem muito ruído na foto, o que, sinceramente, me desagradou nesse caso. E o som na net? Melhorou o som tá bom demais, o som mudou quase nada, Mudou, eu tava vendo, porque assim, experiência, não mudou nada. Mas eu fui ver a parte técnica, né? Deixa eu comparar aqui. 3 decibéis, que é nada, né? Vamos combinar. Então, assim, o som já era bom, né? Era um som, no caso, gente, tô falando do 10S, eu não tenho o 10S Max. Então, mas não, tô falando do 10S, não gosto de tela muito grande. Então, pro meu gosto, é o 10S, e o som do 10S, ele é um som legal, é um som estéreo, né? A gente tem aquele som separado, que já não é novidade, né? O iPhone já tinha isso em outra geração. Então é isso, o som é legal, o som é bacana, não é extremamente alto, é um som de qualidade que não mudou nada do iPhone 10, então, enfim, não tem muito o que falar sobre o som. É bom e ponto final. Bateria! Todo mundo quer saber da bateria. Não sei o que a Apple tem de ficar fazendo iPhone fino, cada dia mais fino. E bateria, eu ia falar que se exploda, mas é melhor não, né? Não é aquilo. Melhor não, né? Melhor não. Melhor evitar. Exploda, porra. Então, meus amigos, a bateria
do iPhone 10 era de 2.716 mAh. 2.716 mAh. A bateria do iPhone 10S é de 2.658 mAh. É menor. Aí você vai falar, mas então, isso é um tapa na cara da sociedade. Você tá tirando com a minha cara. Como é que os caras me lançam um telefone e me põem uma bateria menor no aparelho? Não é muito menor, vai. 60 mAh menor é pouca coisa. Mas é menor, o que deveria ser maior. E na Keynote, a Apple disse que o 10S ele tem pelo menos 1 hora de vantagem aí de uso no 10. Como isso é possível? Vamos voltar lá no assunto processador? Pois é. O A12 Bionic de 7 nanômetros, ele tem a missão de fazer isso, de ter uma eficiência energética, tá? Nanete, fala a verdade. Mudou na tua vida? Pra mim, não mudou nada. Tá igual, entendeu? Quando eu tinha os outros iPhones, o iPhone 7, por exemplo, que era de 4.7 polegadas, a bateria era muito pequena. Aí eu sofria demais. A bateria desse, ela é uma bateria grande, a lá as baterias das linhas Plus anteriores. Então, eu tive um salto de 2016 para 17, certo? De 17 para 18, que é agora com esse daqui, assim, se muda é muito pouco, sinceramente. Eu carrego o meu telefone durante a noite, eu tiro ele da carga geralmente 7 horas da manhã e eu vou com ele bem até umas... Bem, eu digo assim, né? Sem entrar na reserva, que são os 20%, eu vou ali pelo menos até umas 8, 9 horas da noite, tá? Então, eu às vezes consigo chegar com ele bem em casa, eu digo ainda vivo, mas na maioria das vezes não, eu preciso dar uma carguinha, nem que seja mínima, a hora que chega nesse horário aí, 9, 10 da noite, eu preciso carregar, porque senão eu vou ficar sem. E pra mim, é uma vitória. 12 horas de bateria, eu sei, gente, vocês vão falar, mas meu Android dura 3 dias. Eu sei, eu tenho Android, eu uso, eu sei como é que é. Só que vamos trabalhar com fatos. iPhone não é assim. Vamos falar agora de sensores e o Face ID, Nanete. O Face ID melhorou muito, a segunda geração tá super rápido. E aí, me conta. Então, primeiro que não existe segunda geração. Nem a Apple falou, a Apple que gosta de dar rótulos, né? Não tem segunda geração. Eles falaram, houve um aprimoramento do sensor e não sei o que, ele tá melhor, tá melhorado. Com relação à velocidade, basicamente isso, pra mim, não mudou nada. Ele demora esse quase um segundo aí, desbloqueia, é legal, a velocidade não mudou, a precisão continua a mesma. Eu noto diferença quando eu faço a barba, outro dia eu fiz a barba no 0, aí eu tive que cadastrar de novo meu rosto, porque, enfim, agora porque não tá conseguindo, né? Tava achando diferente, não tinha a composição da barba. Agora você pode, dizem que o Face ID, ele aprende com você, né? Com o tempo você usando com e sem barba, ele entende que você tem essa variação aí. Mas agora, com o iOS 12, você pode cadastrar como se fosse um rosto adicional, né? Eu não sei se é esse o termo que está no sistema, mas é para ajudar ele a entender que existe outra forma, outro layout para desbloqueio, né? Isso é um perigo para algumas pessoas. Mas enfim, uma coisa que eu notei diferente no Face ID, pelo menos comigo, na minha experiência, lembra na propaganda do Face ID, no vídeo que eles mostraram no iPhone 10, no ano passado? Uma pessoa saindo da piscina, uma mulher saindo da piscina, ela olhava aqui pro iPhone e desbloqueava. Não desbloqueava no 10, não. Pelo menos comigo não desbloqueava, o Will aqui não conseguia, ninguém que eu conhecia conseguia. No 10S, com esse Face ID melhorado, tá desbloqueando nesse ângulo aqui. Então, eu tô aqui, apertei o botão, se eu inclino aqui um pouquinho, olha lá, desbloqueou. Claro, se eu tiver aqui, isso não vai acontecer. Mas, então se eu tiver aqui, ó, apertei, vamos lá de novo, e faço aqui assim, olha aqui pro negócio, ele já desbloqueou, ó. Então, eu fazia isso no iPhone 10, ele não desbloqueava. Então, esse foi o único melhoramento que eu notei no 10S, no caso de Face ID. Outra coisa que não mudou nada são as conexões, né? Wi-Fi, a mesma especificação técnica, a mesma coisa. Bluetooth 5.0, Low Energy, né? Que é aquele que consome menos bateria, com compatibilidade com dispositivos A2DP, para quem usa fone de ouvido para malhar. Então, qualquer fone de ouvido, speakerzinho, tem esse tipo de compatibilidade, né? Você já pode conectar direto, não tem muito segredo. Enfim,
não mudou nada, é tudo a mesma coisa. E por fim, vamos falar de uma coisa que mudou, que é a certificação IP. No caso do iPhone X, era a certificação IP67. O iPhone XS e XS Max é certificação IP68. Então, o que isso muda na prática? O 6 aí da história é contra poeira, então ele é a prova de poeira. Então não é uma poeira que vai estragar o teu telefone, não vai entrar em nenhuma frestinha nem nada, porque ele é selado, ele é a prova de poeira. Então ambos são iguais nesse sentido. Agora, um é 7 e o outro é 8. A certificação IP67, ela é a prova de respingos de chuva, então você, no caso do iPhone X, você já podia andar com ele por aí. Ah, choveu? Você não precisa ficar preocupado, você não pode ficar debaixo da chuva torrencial, mas ele pode molhar, não tem problema. Aliás, o IP67, ele pode ficar até 1 metro de profundidade por até 30 minutos. Ou seja, é muito tempo. Você derrubou o seu smartphone na piscina e tal, dá tempo de você tirar com tranquilidade. Você caiu, alguém te empurrou na piscina, não tem problema. No caso do 10. Do 10S é 68. O 8, ele te garante até 2 metros de profundidade por até 30 minutos. Lembrando que quanto mais profundo, mais pressão faz. Então, o 10S e o 10S Max, eles são mais bem selados. Ele tem um selamento que é mais, digamos, resistente à pressão. Quanto mais fundo, mais pressão tem. Existe uma certificação, mas não é uma certificação de mergulho esportivo, de você ir lá e... Não é isso. Acontece que testes feitos com o próprio iPhone X no ano passado colocou muito mais de 30 minutos e às vezes até mais do que 1 metro e ele aguentou. A Apple, ela tem essa mania de, por exemplo, não querer colocar uma certificação que pode dar ruim para ela. Então, no ano passado ela não colocou 68, foi criticada, mas em testes feitos suportava. Nesse ano ela colocou 68 nesse aqui, não pôs nos 10R, mas no 10S e 10S Max colocou. Eu não me preocupo com ele. Então, inclusive no comercial do 10S, mostra com cerveja, ele vindo assim, vocês estão vendo a imagem, batendo cerveja, batendo, acho que refrigerante, chá, enfim, não é só de água, isso também, né? Mas você não pode ficar nadando com o seu telefone na piscina, porque a piscina tem cloro e por muito tempo ela não vai suportar. Ou na água do mar. Agora, tem problema de cair e você tirar? Não tem problema. Eu não me preocupo mais. Pode estar chovendo, pode estar com case, pode estar sem case, eu não me preocupo. Isso é uma coisa que, sinceramente, mudou na parte de especificação, mas pra mim, desde o 10 até esse, eu não tô tendo nenhum cuidado a menos ou a mais com o 10S. Pra mim, tá tudo a mesma coisa. Esse então foi o vídeo de 40 dias com o iPhone XS. E é isso, comentei aí algumas especificações técnicas do 10, comparando com o 10S. Ó, no papel é isso. E na vida real? E na minha vida? Mudou ou não mudou? Falei da minha experiência pra vocês. Essa é a proposta desse vídeo. Expliquei no começo, não é um review. Eu não fui lá no pelo no ovo técnico. Eu falei o que isso mudou na minha vida e talvez isso possa ajudar você. Talvez você queria comprar ou tava pensando, será que vale a pena eu trocar? E aí você viu a minha experiência, ó, a Apple disse que melhorou. E aí, Nanete, na tua vida melhorou ou não? Contei aqui, quero saber o que você achou. Comente aqui embaixo o que você achou, vale a pena, não vale? Quero saber a sua opinião. Já chega dando voadora aqui no like. Voadora no like pra ajudar a gente a dar aquela fortalecida e clica no sininho pra ser notificado, porque o YouTube, não sei por que, não está notificando direito. Então, clica no sininho e tenho que agradecer a Dog Shop, que é uma parceirona nossa aqui, esteve conosco nas duas coberturas do iPhone XS e 10S Max, uma cobertura e a outra do 10R. A gente foi pra Austrália 2 vezes, o Will na primeira vez sozinho, depois na segunda vez na net, o Will, eu estava lá também. E é isso aí, muito obrigado Dog Shop, sempre a primeira a ter os novos iPhones, os melhores preços do Brasil. Conheça a Dog Shop, www.dogshop.com.br. Entra lá e na compra de qualquer iPhone da nova linha 10S, 10S Max e 10R, você tem desconto com o código HOMENCODORNA. Olha aqui, ó, HOMENCODORNA. Vai lá, coloca esse cupom de desconto que você vai ter um desconto e vai ser bom demais. Vai ter muito vídeo legal aqui no Loop Infinito. Fique conosco e a gente se vê, seus mal acabados. Um abraço e até lá.